Agora é a hora do Fato da Semana e a gente vai conversar sobre um tema muito sensível aqui no Brasil. O meio ambiente é um bem coletivo e sua preservação é uma missão de toda a sociedade. Com muita tristeza, estamos acompanhando pelos noticiários a devastação que as queimadas no Pantanal e na Amazônia estão provocando. Esse é um assunto que causa grande preocupação e, por isso, não podemos ignorar a dimensão dessa tragédia. O Brasil encara momentos difíceis em suas florestas. Há mais de 40 dias, queimadas vêm devastando as matas e animais do Pantanal. O bioma enfrenta seu momento mais complicado desde 1998. A área queimada do Pantanal já passa de 2 milhões de hectares, tamanho referente a 10 vezes a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Na Amazônia, a situação não é diferente. Nos 14 primeiros dias de setembro deste ano, já tiveram mais queimadas do que em todo o mês de setembro do ano passado. Ambientalistas apontam que as queimadas são risco para o país, não só na causa ambiental, como também na imagem do Brasil no exterior. A economia, por sua vez, também sofre com as notícias alarmantes que vêm de todos os lados. A imprensa vem noticiando nos últimos dias a propagação de incêndios tanto na região da Amazônia como na região do Pantanal. Além do aspecto ambiental bastante importante das perdas que são inestimáveis para o meio ambiente, a gente tem um aspecto econômico que talvez seja tão grave quanto. Esse aspecto econômico ele tem uma dimensão que é perceptível e uma dimensão que não é perceptível para a maior parte das pessoas. A dimensão perceptível se reveste na queima de pastagens, plantações, equipamentos e animais, gerando uma perda financeira para aquelas pessoas que tiveram expostas a esses incêndios. Por outro lado, um aspecto que não é tão claro para as pessoas é que essas queimadas elas estão associadas a uma imagem de que o Brasil não é um país que protege o seu meio ambiente, que está havendo uma leniência da parte do governo em proteger o ecossistema brasileiro, as florestas. Nenhuma empresa quer estar associada a um país que não toma conta do seu meio ambiente. Então as pessoas acabam se afastando do Brasil. Essa missão de combate e preservação do meio ambiente é de todos nós. E agora vamos trazer esse debate aqui para o Revista da Manhã. Entrevistado, né? Porque se não estão preocupados com o meio ambiente, pelo menos com a questão econômica deveriam se preocupar, né? Vamos conversar sobre isso com o nosso convidado, o Dr. Ricardo Macau. Ele é professor de Direito Constitucional e Internacional da Damásio Educacional. Seja bem-vindo ao Revista da Manhã, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Gil. Vamos falar desse assunto que é extremamente sensível, né? Sim. E, bom, antes de mais nada, eu queria entender um pouco mais sobre as leis ambientais brasileiras e se na sua concepção, com relação às penas, se elas são brandas demais pelo tamanho do crime que isso representa para toda uma nação. Perfeito. A questão é bem delicada. Falar de proteção do meio ambiente é falar da aplicação de uma série de normas jurídicas. Nós temos previsão na Constituição Federal, que é a lei maior do país, que rege a criação de todas as leis. E o ponto fundamental da Constituição é que a exploração do meio ambiente tem que ser sustentável, garantir a permanência dos recursos naturais para que a nossa geração e as futuras gerações possam usá-lo. Também temos previsões na legislação penal. Existe uma lei de crimes ambientais que traz, sim, além da possibilidade de aplicação de prisão aos responsáveis, o pagamento de multas. E existe ainda a possibilidade de aplicar sanções civis, a reparação de danos, inclusive o chamado dano moral coletivo. A sociedade toda perde com essa devastação e pode ser arbitrada uma indenização para a sociedade como um todo. E, por fim, nós temos ainda as sanções administrativas, que devem ser aplicadas pelo IBAMA. São multas para desestimular as pessoas, empresas que eventualmente façam atos que violam o meio ambiente. Então, não há dúvida que não faltam leis, né? Existem leis demais. O grande problema está na fiscalização da aplicação dessas leis e da garantia da aplicação das sanções que estão previstas. Mas a gente sabe também que quando uma lei ela é proporcional ao tamanho do dano que está causando, ela é um pouco mais temida por aqueles criminosos, podemos chamar assim, porque já que estão, né, infringindo leis. A gente pode dizer que a lei ambiental, inclusive na área civil, na área criminal, ela também pode ser considerada branda. A gente vê, por exemplo, notícias de tráfico de animais.
teve uma multa de não sei quanto e uma pena de que vai de 1 a 5. A gente, quando ouve isso, parece que dá uma impressão de que não está proporcional ao tamanho do crime que aquelas pessoas estão cometendo. Na sua concepção, enquanto professor, você mudaria alguma coisa nessa lei com relação às penas? A tua pergunta é uma pergunta muito importante e traz uma preocupação de todo mundo que ouve falar da aplicação da legislação. Na visão que prevalece no direito, de nada adianta nós termos uma pena muito ampla, com previsão de prisão de 10, 20 anos, e se ela não for aplicada. Então, o fato de só aumentar, por meio de uma alteração legislativa, a punição em relação a quem comete crimes ambientais, não é garantia de que esses crimes vão parar de ocorrer. Então, mais do que alterar a legislação, o momento agora é o momento de garantir a aplicação da legislação que nós já temos. De aumentar a fiscalização, principalmente. Com certeza, a fiscalização e estimular ainda mais a atuação de órgãos de controle, como os órgãos ambientais, que são órgãos federais, estaduais, municipais, também proporcionar ao Ministério Público que promova as ações judiciais cabíveis, já que é um interesse da sociedade como um todo, e o Ministério Público é o legitimado, é o órgão que tem que mover essas ações. Então, num primeiro momento, eu acredito que a solução não está em simplesmente alterar a legislação. Sim, aumentar a fiscalização sem dúvida, porque a impunidade, sem dúvida nenhuma, impulsiona esse tipo de crime. Exatamente. Né? É um grande incentivador. Agora, algumas investigações já estão acontecendo no sentido de provar que essas queimadas que estão acontecendo agora, não só no Pantanal, mas também na Amazônia, foram criminosas, né? Foram colocadas propositadamente em algumas fazendas, em algumas propriedades e depois se alastraram para o meio ambiente. Eu queria saber como estão essas investigações. Em que pé elas estão? Eu tenho pouco conhecimento sobre as investigações, a não ser o que eu acompanho pela mídia, acho que todo mundo acompanha. Mas o que eu tenho de concreto é que a Polícia Federal tem feito uma operação agora muito consistente no Pantanal, cumpriu mandados de busca e apreensão, não fez ainda, pelo menos até o momento presente, nenhuma prisão, em Campo Grande, em Corumbá, porque é preciso agora que se faça a investigação de quem está efetivamente relacionado com o início dos incêndios do Pantanal, e a mesma coisa deve se aplicar na Amazônia. Porque após essa investigação, que é feita pela Polícia Federal, se verifica elementos que comprovam a prática do crime, e aí sim é possível que o Ministério Público ajuize as ações, tanto na esfera civil quanto na esfera penal cabíveis, e também pode ser usada essas investigações da Polícia Federal para instrumentalizar as penas administrativas, as multas aplicadas pelos órgãos de fiscalização, como é o caso do IBAMA. Caso seja comprovado que esses incêndios são de origem criminosa, o que pode acontecer com esses criminosos? Olha, na esfera penal, prisão, né? A prisão pode ser feita em razão de 3 crimes possíveis no primeiro momento. Mesmo sendo réu primário? Mesmo sendo. A primariedade, na verdade, ela traz alguns benefícios na hora de fixar a pena. Não aplica a pena máxima, mas pode aplicar a pena mínima. Então, tem o crime mesmo de incêndio em floresta, é um crime previsto na lei de crimes ambientais, mas o que é mais grave é a aplicação da pena do crime de destruição de floresta permanente e ainda de unidade de conservação permanente. Então pode somar todas essas penas e nós teremos ao final uma punição de mais ou menos 15 anos, se tudo for confirmado. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa situação com relação à política internacional também, né? Porque além dos prejuízos ambientais e financeiros que são óbvios que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil, a gente já está sendo cobrado, né? Por um grupo de 8 países que já mandou, inclusive, uma mensagem, uma carta aqui para o Brasil. Como é que está a nossa imagem lá fora com isso? Exato. Bom, eu acredito mesmo que o principal mecanismo de controle desse momento delicado que a gente vive em relação à preservação do meio ambiente virá do direito internacional. Nós temos, além dessas leis brasileiras, da Constituição, nós temos normas internacionais variadas que protegem o meio ambiente. E essas normas foram criadas pelo Brasil juntamente com outros países que se comprometeram a cumprir de forma permanente as normas que foram criadas. Então, os países que cumprem essas normas, eles podem exigir do Brasil que faça a mesma coisa, já que o direito internacional é baseado na reciprocidade da atuação dos Estados. Não há no direito internacional uma pena prevista, como se tem no direito penal. Pode aplicar multa de até 50 milhões, não. Mas existe uma possibilidade que é muito preocupante para o nosso país,
já que os estudos apontam que eventuais queimadas buscam promover a ampliação das áreas de cultivo. O Brasil é um grande produtor rural, isso é um motivo que tem que ser prestigiado, a nossa economia precisa do agronegócio. Mas esses países são grandes compradores dos produtos agrícolas brasileiros. E o direito internacional, em especial no que diz respeito ao comércio internacional, tem como regra geral de que nenhum país pode colocar barreiras à entrada de produtos que venham de outro país, a não ser em situações específicas, onde há esse país que ganhou competitividade no comércio, que ampliou a sua produção, usou alguma prática proibida pelo direito internacional. Então, esses 8 países que apresentaram uma nota pedindo esclarecimentos, o que é comum no direito internacional, podem estar preparando, sim, medidas de retaliação ao Brasil no comércio internacional e pode ser que no futuro, não é nada concreto ainda, nós não consigamos vender os produtos para esses países. E não dá nem para condená-los, né? Afinal de contas, eles estão, né, cobrando uma coisa que, inclusive, é um compromisso nosso. É uma obrigação né? nossa. Uma obrigação nossa, um compromisso do Brasil. Eu acho que é um grande desafio, sem dúvida nenhuma, fazer com que a questão agrícola e a questão ambiental andem de mãos dadas, né? Para que uma coisa não seja colocada de lado em detrimento da outra. Deixa eu agradecer, então, sua presença aqui. Muito obrigada, Ricardo Macau, que é professor de Direito Constitucional e Internacional da Damásio Educacional. Vou deixar aqui também o Instagram para você começar a seguir, é @ricardo.macau, é isso? Perfeito. @ricardo.macau com U no final. Muito obrigada pela sua participação, até uma próxima. Obrigada. Tchau. Assunto extremamente importante, não devemos deixar de conversar sobre isso. Não é só quando as queimadas estão acontecendo que esse assunto tem que ser trazido em pauta, né?